Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Ainda não é a última mensagem dessa série, mas hoje eu queria trazer uma reflexão sobre a beleza do coração de Jesus, ou como Jesus tem que ser belo aos nossos olhos. E para isso eu queria trazer você lá para o Salmo de número 27. Salmo de número 27 e apenas um versículo, versículo 4. Obrigado. Salmo de número 27, versículo 4, nos diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Vamos ler agora todos juntos, a uma só voz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, com as palavras do Senhor, ó Pai, diante dos nossos olhos. Que esse versículo possa ser também um lema para as nossas vidas, um lema para o nosso coração, o nosso desejo mais profundo. Que o desejo de Davi aqui também possa ser o nosso desejo de vermos a Tua beleza, de vermos a Tua glória revelada a nós hoje na face de Cristo. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos abra o coração, que o Santo Espírito nos abra o entendimento, abra os nossos ouvidos, Amém, para que a gente possa ver essa beleza. Amém e amém. amém. Meus irmãos, o que você quer, o que você busca quando você está buscando por beleza? Quando você quer contemplar algo? Eu acho que você conhece essa sensação. Você conhece essa sensação de estar simplesmente arrebatado por algo ou por alguém, de estar talvez maravilhado por alguma coisa, aquilo que lhe tira o ar, que lhe tira o fôlego. Eu, por exemplo, tive essa sensação de uma maneira muito forte a primeira vez que eu vi o mar, quando eu fui à praia a primeira vez com alguns amigos lá da igreja do Eldorado. E aí eu via a onda batendo na praia, ouvindo o barulho da onda, das aves, e ouvindo aquela imensidão de água que parecia que não ia mais acabar. Eu tive a sensação naquele momento de que eu estava diante de algo grande, de algo grandioso, de algo que era maravilhoso, algo que me fazia sentir algum deleite, algo que fazia com que a minha vida e o mundo tivesse algum sentido. O que a gente busca quando a gente busca beleza é uma espécie de deleite, é uma espécie de prazer, o prazer por algo que aquilo ali nos dá, o prazer que aquilo ali parece que eleva o nosso coração e nos faça sentir alguma coisa. Quando a gente sente alguma coisa, quando a gente sai diante daquilo que é tão belo, tão maravilhoso, tão grande, o nosso coração parece que palpita, a gente sente alguma coisa, a gente anda em busca de beleza, a gente anda em busca de satisfação. Prova disso é a arte. Por que a gente gasta tanto tempo e a gente tem tanto anseio por assistir um bom filme? Ou por ler um bom livro, uma boa poesia, ouvir uma boa música? Ou então assistir uma bela obra de arte, ir no teatro e assistir essas coisas? Por que a nossa alma parece tão ligada a essas coisas? Por que a gente deseja isso tão profundamente? O que existe? O grande poeta Ferreira Goulart, ele dizia algo assim: a arte existe porque a vida não basta. Porque a vida não basta. Existe algo na nossa vida que parece precisar de algum sentido.
A gente tem a nossa vida, a gente paga as nossas contas, a gente trabalha, e o nosso dia a dia parece que isso simplesmente não nos satisfaz. A gente precisa de algo, que nos faça sentir alguma coisa, sentir de maneira mais profunda. E essa busca que nós temos é a busca por beleza, é a busca por algo que faça sentido, a busca por uma experiência que dá sentido, que dá significado e que nos faça sentir saciados. Porque é isso que o nosso coração quer. Nosso coração quer se encontrar com aquilo que é belo. Nosso coração quer se encontrar com aquilo que é bonito, com aquilo que é maravilhoso. E é nesse desejo então de satisfação, nessa busca por beleza, que o nosso coração muitas vezes se perde. O nosso coração se perde porque a gente parece querer tudo aquilo que os sentidos podem nos oferecer, todas as experiências que a gente puder ter e um pouco mais. E a gente é incessantemente capturado em busca de algo que nos inebrie, de uma comida gostosa, de uma experiência de uma noite, ou de ir num show, e a gente fica em busca dessas experiências, e aí parece que isso escapa da nossa mão. A gente tem isso por algum momento, a gente consegue capturar essa beleza por um instante, mas logo isso parece estar escapando. E a gente tenta satisfazer isso num relacionamento, em vícios, em jogos, em muitas outras coisas, mas simplesmente não sacia, simplesmente não acaba. Parece que a gente é um poço sem fundo. Quanto mais a gente prova, mais a gente quer, porque nós não conseguimos nos satisfazer. Parece que a nossa busca por beleza, por algo que nos encante, nunca acaba, nunca parece ter um fim definitivo nessa busca. É quase como que toda essa beleza, todo esse encanto estivesse nos preparando para algo maior, estivesse nos preparando para algo mais maravilhoso, algo mais encantador ainda. E esse versículo que a gente lê hoje fala sobre isso, fala sobre esse anseio que nós temos por algo maior, por algo grande. É um anseio por uma beleza que nos cative e que vai nos cativar para sempre. A gente está aqui terminando essa série sobre o coração de Cristo. A gente tem aprendido tanto. A gente viu que Jesus é manso e humilde de coração. O coração dele está sempre aberto a ser gentil, a nos acolher, a acolher aqueles que ouvem o seu chamado. A gente vê que ele tem um amor arrebatador por nós, um amor leal, um amor que não desiste, um amor que é incessante por nós e para nos atrair, e que ele está sempre disposto a nos consolar, está sempre disposto a nos perdoar, está sempre disposto a nos dar segundas, terceiras, quartas e quintas chances. Jesus tem esse coração maravilhosamente aberto a nós, mas hoje eu quero mostrar que esse coração de Jesus aberto a nós tem algo ainda mais a nos oferecer, tem beleza. O coração de Cristo é a elevada beleza. O coração de Jesus é aquilo que a gente tem de mais grandioso. E ao meditar nisso a gente vai aprender que somente um encontro pessoal com essa beleza desse coração de Cristo, com esse Cristo diante de nós, é que a gente pode cessar a nossa busca por beleza. A gente pode cessar a nossa busca por algo que nos encante, por algo que nos alimente, por algo que nos sacie. E a gente precisa entender aqui um pouco o contexto desse salmo. Esse aqui é um salmo de Davi. Davi, aquele que foi o escolhido por Deus, aquele cuja descendência seria o nosso rei Jesus. E Davi aqui não tem exatamente uma referência da vida de Davi. Alguns salmos falam qual momento da vida de Davi que foi esse, mas esse texto aqui não fala qual momento da vida de Davi. Nós temos aqui uma referência à adversidade, a um louvor que acontece no meio da adversidade, no meio de conflitos. Davi está aqui passando por algum conflito. Ele fala de armas, ele fala de inimigos, ele fala daqueles que querem o destruir, daqueles que querem acabar com ele. E de fato Davi teve muitos inimigos. A gente tem no início do trabalho dele Saul, depois a gente tem os próprios filisteus, que são um inimigo que parecia que não acabava. Em determinado momento da vida de Davi, após o seu adultério, era o próprio Absalão, seu filho, que agora buscava guerrear contra Davi. Parecia que Davi estava sempre
com alguém tentando acabar com ele. Sempre um inimigo diante dele. Mas apesar disso, ele exalta Deus. Ele começa dizendo: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, de quem eu tenho medo. Esses inimigos não abalam Davi, porque Davi sabe em quem ele tem confiança. Davi sabe quem cuida dele. Davi sabe quem fez a promessa para ele, quem que é fiel para cumprir aquela promessa. Então, nesse momento de lutas, de batalhas, Davi ele ousa expressar aqui o desejo mais profundo do seu coração. Ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele está aqui desejoso de falar aquilo que tem de mais profundo no coração dele. Se você pudesse pedir uma coisa para Deus agora, uma única coisa, e a buscar incessantemente, o que seria? Davi estava aqui no momento de guerra, de luta. Ele poderia pedir vitória, ele poderia pedir bênçãos, ele poderia pedir riquezas. Mas o que Davi pede? Qual que é o desejo no fundo do coração de Davi? Ele diz: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi pode pedir qualquer coisa, mas ele pede para morar na casa do Senhor. Davi pede para estar diante de Deus. A gente precisa entender aqui que essa casa do Senhor ainda não está completa na vida de Davi. Davi, ele projetou o templo, ele construiu, ele planejou construir o templo, mas Deus não permitiu que ele fizesse. Mas ainda assim, o desejo mais poderoso da vida de Davi é estar naquele templo, é estar naquele lugar que seria a morada e a habitação eterna de Deus. Porque o que Davi pede não é tanto com relação ao templo, mas aquilo que existe no templo, aquele que existiu naquele templo, que existe conosco hoje aqui. Não tanto por esse espaço físico, mas por quem está aqui reunido, que é o povo de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus que enche os olhos de Davi. Quando Davi pede para morar na casa do Senhor, não é como se Davi não tivesse uma casa para morar. Ele pede para estar diante dessa presença, da presença de Deus maravilhosa. Ele quer isso todos os dias da sua vida, em todos os momentos, que eles sejam vividos diante da presença de Deus. E esse é o pedido mais maravilhoso que Davi tem. O que você pediria? Quando você sonda o seu coração, o que você pede para Deus? Será que você pede a presença dEle? Porque isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode pedir. Estar diante da presença de Deus todos os dias da sua vida. E ele diz mais: para que eu contemple a beleza do Senhor. O pedido de Davi aqui não é um pedido simplesmente para estar na presença, mas para poder contemplar essa presença. Semana passada a gente falou sobre Moisés pedindo para contemplar a glória de Deus. E o pedido de Davi é o mesmo: que ele possa ver a beleza de Deus, que ele possa ver quem Deus é, que ele possa contemplar essa beleza eterna. Davi está aqui também com uma busca que não é muito diferente da nossa. Não é uma busca diferente da nossa quando a gente procura por algo belo, quando a gente procura ser encantado por alguma coisa, por alguma paisagem, ou por um filme, ou por um livro, ou por uma obra de arte, ou por uma música. Não, Davi está aqui buscando algo que é superior a isso tudo, mas que ainda é uma mesma busca, uma busca por beleza, por algo que contemple, que faça sentido. E ele sabe que simplesmente Deus pode preencher essa busca, porque Deus é belo, Deus é maravilhoso. Ele quer algo que lhe absorva o coração, ele quer beleza, ele quer algo que capture sua imaginação, que faça com que ele possa pensar nisso e meditar nisso, e possa então contemplar e ser transformado por essa beleza. E ele sabe que a única coisa neste mundo que pode nos dar isso de maneira completa, eterna, satisfatória, é o próprio Deus. Essa sede por ver a beleza de Deus, por estar na presença de Deus, por contemplar essa beleza e ser transformado por ela. Essa beleza que satisfaz, essa beleza divina. Davi não é o único aqui a expressar esse desejo.
na história humana. A gente tem, por exemplo, o Salmo 96, um salmo desconhecido, que diz que glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista aqui está dizendo: olha, a glória e a majestade estão no santuário de Deus, estão somente em Deus. Em Deus a gente vê beleza, em Deus a gente vê formosura, em Deus nosso coração se alegra, em Deus nosso coração se aquieta. O Salmo 84, que a gente leu aqui hoje, e que sim, foi escrito pelos filhos de Corá, né? Ele nos diz o seguinte, no versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vejam quão profundo é isso. A minha alma suspira, ela desfalece. O salmista está aqui dizendo como se ele suspirasse tanto que ele ficasse sem ar diante da majestade e da beleza de Deus. É aquela falta de ar que a gente às vezes sente quando a gente está apaixonado. E aí é como se o salmista estivesse dizendo: eu estou completamente apaixonado por esse Deus, meu ar se perde. É como se eu quase que desmaiasse de amor pela beleza desse Deus. Ele diz aqui que a carne dele exulta. É quase como se ele estivesse querendo dançar, comemorar. Sabe quando você vê algo tão bom, algo tão maravilhoso que você quer pular? Quando um jogo de futebol e aí o seu time faz um gol, você pula de exultação. É isso que o salmista está dizendo: a minha carne exulta, a minha carne pula, eu me alegro diante de Deus, porque a sua beleza é maravilhosa. É tanta glória, é tanta beleza. Outra pessoa que viu isso de maneira clara dentro da história cristã foi Agostinho de Hipona, que alguns conhecem aí como Santo Agostinho. Ele foi um homem do passado que também tinha essa sede por beleza. Se vocês lerem as Confissões de Agostinho, vocês vão ver o modo como ele buscou incessantemente por algo que preenchesse o coração dele. Ele havia procurado isso nas mulheres, no sexo, em todos os prazeres terrenos, na bebedeira, nos jogos, na filosofia, nas formas de pensar. Então, em algum momento o coração dele é transformado pelo Senhor, é transformado por essa beleza, é transformado por essa glória. E a tristeza de Agostinho não é mais por não ter encontrado essa beleza, mas por ter encontrado essa beleza tarde demais. É por isso que nas suas confissões ele diz: tarde te chamei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora, e fora eu te buscava e me lançava disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Ou seja, ele ficou procurando, ele ficou caçando essa beleza em todos os lugares. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me de longe de ti as coisas que não existiam senão em ti. Chamastes, clamastes por mim e rompeste a minha surdez. Brilhastes e resplandecestes, e a tua luz afegentou a minha cegueira. Exalastes o teu perfume e respirando suspirei por ti e te desejei. Eu te provei e saboreei, e agora eu tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora eu ardo em desejos pela tua paz. O que Agostinho está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que ele tentou buscar essa beleza em tudo que era lugar, mas que no final das contas foi o próprio Deus que o encontrou e que se mostrou e que se revelou a ele. E essa experiência é tão impactante porque ele encontrou aquilo que ele procurava. É interessante como quase que falta palavras. A experiência para ele é quase que sinestésica, envolve todos os sentidos, porque eu era cego, a luz dele me clareou, então eu senti o perfume do Senhor, a minha pele arde em desejos por essa paz. O que Agostinho está mostrando aqui, que não tem palavras, é que toda essa beleza, tudo aquilo que ele esperava, ele encontrou em Deus. Deus revelou essa beleza a ele, e ele pode então contemplar e aguardar essa beleza.
Esse é o desejo, meus irmãos, do coração de todos aqueles que buscam por beleza, encontrar a Deus, encontrar alguém que o satisfaça de fato. Mas eu fico olhando para esse texto da Bíblia, do Salmo 27, o Salmo 84, o Salmo 96, outros belíssimos salmos. Se eu fosse pegar aqui, ia ter tanta coisa, assim como a costa suspira por águas, assim meu anseio é por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Tantos versículos, tantos textos que falam dessa beleza, que falam desse encontro maravilhoso. E eu faço uma pergunta: por que na nossa geração, por que nos dias de hoje, parece que a gente não tem mais gente que fale dessa experiência dessa forma? Por que a gente não tem novos Agostinhos? Por que a gente não tem novos Davis, novos filhos de Corá? Por que na nossa geração parece que a gente não consegue, mesmo no meio da igreja, mesmo no meio das pessoas mais santas, ter gente que tem uma experiência tão profunda com Deus, que consegue encarar essa beleza de maneira tão forte? Qual foi a última pessoa que você viu que tinha um desejo tão ardente por Deus, tão desejoso por Deus, que falasse como Agostinho falou, como Davi falou, ou que simplesmente expressasse isso, e que cantasse isso, não somente na letra das músicas que nós cantamos, mas que de fato isso fosse verdade na vida dela, verdade na vida dela, de que ela desejava aquilo de maneira tão profunda? Porque a fala dos salmistas, a fala de Davi, a fala de Agostinho, a fala de alguém que se encontrou com alguém tão belo, tão maravilhoso, que teve a sua vida transformada, teve uma experiência tão profunda que aquilo impactou. Por que a gente não consegue ter isso? Por que parece que no nosso tempo essas verdades não encantam mais os nossos olhos como antigamente? Por que no nosso tempo a gente não valoriza isso de maneira tão profunda? O que tem de errado conosco? A minha suspeita é que nós andamos sempre distraídos, nós andamos sempre atarefados, nós andamos sempre com alguma coisa diante dos nossos olhos. Parece que nessa busca por beleza sempre tem alguém competindo com Deus, sempre tem alguma coisa diante do nosso coração competindo com o próprio Deus. Sempre tem alguém tentando fazer a gente perder o foco, perder a nossa atenção. Tem um filósofo chamado Guy Debord que diz que nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Nós vivemos numa sociedade que o tempo todo tenta preencher a nossa atenção, a nossa busca por satisfação. Um espetáculo é algo que captura a nossa visão, que captura a nossa mente, captura a nossa atenção, e que promete ser sempre surpreendente. E a gente vive numa sociedade que sempre parece querer ter um espetáculo para nós, sempre parece ter alguma coisa que é mais interessante. É sempre algo que a cada dia aparece, é sempre uma estreia de uma série nova e você não pode perder essa série, ou sempre um filme novo que você não pode perder, é sempre uma publicação imperdível no Instagram que vai te tentar vender um curso de uma coisa que você não precisa, mas você vai lá e você está ali. É sempre uma notícia, é sempre uma guerra estourando, é sempre alguma coisa, o noticiário ligado 24 horas, é sempre a política. A política hoje é uma política de espetáculos, né? Todo mundo quer capturar sua atenção, todo candidato parece que quer se colocar no pedestal da santidade política, e quer te convencer disso, e quer te fazer guerrear por ele, lutar por ele. É sempre alguma coisa acontecendo que tenta capturar sua atenção, é sempre uma narrativa, é sempre um jogo de futebol que você tem que assistir, é sempre alguma coisa acontecendo, e isso tenta capturar a nossa atenção o tempo todo, sempre tem alguma coisa acontecendo, e você não quer perder nada, você não quer ficar de fora, porque parece que o mundo está acontecendo ali, e se você não estiver atento a tudo que acontece, você está perdendo a festa. E aí você quer entrar nessa festa, e aí você se captura, e você vai rolando, aí você passa às vezes o dia rolando a caixinha de Instagram, aqueles rios, vai passando, vai passando, e vai passando, é sempre alguma coisa querendo capturar a nossa atenção, a nossa vida. A gente é chamado a ficar vidrado, a tomar partido, a viver a nossa vida e a imaginar a nossa vida
diante desses tantos espetáculos que o mundo tem para nós. A gente é chamado a viver a nossa vida diante disso, diante dessas narrativas, e isso acaba fragmentando a nossa atenção, isso acaba fragmentando o nosso tempo com Deus, e a gente não tem mais tempo para Deus. Às vezes, quando a gente tem tempo, são as migalhas do nosso tempo. Às vezes a gente dá para Deus somente as migalhas do nosso tempo. Às vezes a gente se compromete, por exemplo, a vir num domingo na igreja, somente quando dá tempo. A gente não se planeja, a gente não se envolve, a gente às vezes está ali, disposto a dar somente para Deus aquilo que não vai nos fazer falta. Porque a nossa mente, o nosso coração está fragmentado. A gente vem, a gente adora, mas o nosso coração está ali, durante a semana, adorando outras coisas, sendo capturado por outras coisas, e aí Deus vai sendo um objeto que a gente vai esquecendo, algo que a gente experimentou no domingo, mas que na segunda ainda está um pouquinho forte, aí na terça vai esquecendo, aí na quinta, a gente tem o grupo familiar e quem vai, reforça um pouquinho, dá para segurar até domingo, mas a gente parece que vai perdendo isso durante a semana, e Deus acaba sendo esquecido, Deus acaba sendo não contemplado, e a gente continua atrás dessas coisas. Mesmo quando a gente se relaciona com Deus, parece que a nossa relação é sempre muito imediatista, é sempre a gente querendo uma bênção, a gente querendo um milagre, a gente correndo atrás de alguma coisa, como se o nosso interesse por Deus não fosse Ele próprio, mas algo que Ele pode nos dar, algo que Ele tem a nos oferecer. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente luta contra essa tentação do nosso coração de simplesmente ter a nossa mente acabada por essas coisas? O finalzinho do versículo nos diz algo importante. Não apenas que ele está ali para contemplar a beleza do Senhor, mas para meditar no seu templo. Davi usa aqui uma palavra que é importante, uma palavra-chave na espiritualidade cristã: meditação. Meditar na palavra do Senhor, porque ele sabe que à medida que ele medita na palavra de Deus, quando ele medita no Senhor, quando ele medita sobre as atitudes de Deus, ele consegue ver a glória do Senhor. Davi aqui, eu não sei como era a época de Davi, eu sei que ele com certeza não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha filmes e séries lançados a cada semana, mas Davi com certeza era um homem atarefado, mas ele ainda assim buscava meditar na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor. Reflexão. Meditação aqui, meus irmãos, não é a meditação como fazem os budistas, os orientais, de simplesmente ficar ali sentado, fazendo e esquecendo aí o que o mundo existe. Meditação é uma reflexão. É a gente pegar a palavra do Senhor e mastigar, pegar um versículo como esse e ficar com ele durante o dia. E talvez você não consiga ter um tempo grande de oração, de leitura da Bíblia, mas se você pega um versículo e aí você fica meditando nesse versículo durante o dia, tudo aquilo que você faz, você pega, você vem, você vai crescendo, você reflete, você começa a pensar em como muitas vezes a beleza de Deus se reflete naquele texto, naquela palavra. Mas para isso, meus irmãos, para poder refletir, para poder meditar, a gente precisa de algo importante, que é simplesmente quietar o facho. A gente precisa ficar quieto. A gente está sempre tão corrido, fazendo tantas coisas, que a gente não consegue achar tempo para meditar, para ficar quieto, para ficar em silêncio. Porque parece que nessa vida, nessa correria toda que eu disse, tem um monte de barulho aqui, um monte de barulho tentando acabar com a nossa conexão com Deus, tentando acabar com a nossa vida, tentando acabar com a nossa atenção. E não se engane, isso também é uma armadilha de Satanás. Eu não estou falando, gente, que você não pode separar um tempo no seu dia para poder mexer no Instagram, ou para ver filmes, ou para ver uma série. Não estou falando nada disso. Não estou falando que essas coisas são do diabo, mas o modo como essas coisas atuam na nossa vida hoje é demoníaco. Sempre tentando prender, parece que a gente não consegue se livrar disso. Eu falo para vocês, gente, que
As melhores fases da minha vida foram as fases que eu consegui perder meu celular. Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas às vezes que meu celular quebrou, que eu perdi o celular, parece que houve tanto mais tempo, houve tanto mais vida, houve tanto mais tempo de comunhão com Deus, de pensar nas coisas, de me relacionar com os outros, de focar naquilo que era realmente importante, porque eu conseguia pensar e meditar. Às vezes é importante a gente separar um tempo do nosso dia para desligar o celular, se desconectar da realidade, desligar a internet e você simplesmente ir orar e fazer outras coisas, e você conseguir ter essa conexão mais profunda com Deus. Porque nessa sociedade do espetáculo, a gente tem que resistir, e a gente resiste quando a gente medita, quando a gente entende que existe um espetáculo maior para nós, existe um espetáculo muito mais profundo que Deus fez. Se a gente está sempre em busca de algo que nos capture a atenção, e a gente está sempre atrás desse espetáculo, existe um espetáculo que é o próprio espetáculo da glória de Deus em Cristo, o espetáculo da cruz, porque naquela cruz a gente consegue então contemplar o espetáculo, a narrativa que o próprio Deus tem para nos dar, algo que é maravilhoso. Na cruz a gente vê de fato a beleza do coração de Cristo sendo exposto a nós. E quando a gente então medita na palavra de Deus, e quando a gente tira esse tempo e a gente silencia as vozes e a gente começa a contemplar, a gente começa a meditar, a gente começa a ler, estudar, aprender, refletir, a gente vê a cruz diante dos nossos olhos, essa cruz que é espetacular, essa cruz que é maravilhosa, essa cruz que nos mostra glória, mas há uma glória que é vestida de humildade. A gente vê Deus, mas um Deus que é revestido de carne e que veio para nos salvar. A gente vê a justiça de Deus, mas essa justiça revestida de misericórdia, que pode simplesmente nos perdoar. A cruz que nos mostra a morte do próprio Deus, mas uma morte que vem para trazer cura. A gente vê o fim, mas a gente vê o fim que se reinicia na ressurreição e que nos traz nova vida. Na cruz a gente vê Cristo, a gente vê uma beleza inestimável, a gente vê as promessas de Deus, a gente vê o sim de Deus, a gente vê o nosso sacerdote, a gente vê o nosso conselheiro, a gente vê aquele que é o amigo dos pecadores, aquele que é graça e verdade, aquele que estava desfigurado naquela cruz, que não havia nenhuma beleza nele que nos atraísse, mas que naquela condição mostrou para nós algo tão belo do seu profundo coração, que nos atrai com a sua doçura, nos atrai com o seu amor. É o coração de Jesus, que é algo tão desejável, mais desejável do que o ouro, mais puro do que o mel. É o coração de Cristo que bate por mim e por você, e que quer te atrair, que quer te capturar, e que quer te chamar a atenção para Ele. Essa é a glória de Jesus, a glória de Cristo, a glória da cruz, aquela beleza que é tão maravilhosa que nos impacta, que nos arrebata, que nos parece que tira de nós mesmos, porque ninguém pode resistir a essa beleza, quando contempla, quando a vê exposta diante dos seus olhos, por meio da pregação. Meus irmãos, é grande a recompensa daqueles que meditam a palavra de Deus, é grande a recompensa daquele que gasta tempo, é grande a recompensa daquele que se esmera em meditar, em guardar tempo, em silenciar, porque esse encontra uma beleza sem igual, algo que te sacia nessa vida, algo que nada nesse mundo pode preencher. É a beleza de Deus, a beleza de Deus em Cristo. Então, mesmo, se tem alguma aplicação que a gente pode fazer aqui hoje, se existe algo que a gente precisa aprender, é se focar na meditação, é se focar em buscar mais a Deus, sem distração, de desligar as vozes desse mundo, de desligar um pouco as coisas, de parar um pouco a correria, e simplesmente se ajoelhar e orar, e dizer a Deus: eu preciso de Ti, eu preciso te buscar, é ficar em silêncio. Assim como Davi desejava a presença de Deus, ele também a buscou incessantemente. Nós precisamos também nos dispor
a buscar essa presença, a tirar a nossa mente, a limpar a nossa vida de toda essa tralha, de todos esses espetáculos que estão aqui enchendo ela e nos atrapalhando de ver Deus. A gente precisa recuperar essa visão plena da presença de Deus no nosso dia a dia, gastar tempo em oração, gastar tempo na leitura, no estudo, na meditação, no descansar. Qual que foi a última vez que você orou e que na sua oração você simplesmente não pediu nada que não fosse a presença de Deus? Qual que foi a sua última vez que você orou e que você falou: Deus, eu só quero a Ti, eu só quero a Tua presença, eu só quero ver a Tua beleza, eu só quero ver a Tua glória, a Tua majestade? Qual foi a última vez que você simplesmente se ajoelhou para falar como Deus é belo, para poder louvar, para poder cantar as maravilhas dEle, e que você não pediu mais nada, em que você não pediu mais nada, em que você não falou mais nada que não fosse isso, ver a beleza da santidade de Deus? Qual foi a última vez que você estava na presença de Deus e que a sua alma desfaleceu e que você se sentiu tão apaixonado por Deus que parecia que você iria desmaiar? Quando que você estava na presença de Deus e seu corpo exultou, que você quis pular de alegria na presença de Deus e estar ali diante dEle? Quando foi isso, meus irmãos? Porque eu creio que talvez alguns de nós nunca tenhamos tido uma experiência dessa, de ter essa alegria, de ter esse enlevo, de ter se sentir essa beleza tão profunda. É por isso que a gente precisa pedir, meus irmãos, que Deus avive o nosso coração, porque o coração de Cristo é belo, o coração de Cristo é grande, é perdoador. E eu digo a você que não existe nada neste mundo que seja tão digno da nossa atenção, tão maravilhoso, tão cheio de coisas inescrutáveis. A gente fez aqui 3 meses falando sobre o coração de Cristo, mas se eu falasse aqui 50 anos, a gente ainda estava engatinhando nesse assunto, porque tem coisas demais para a gente pensar, maravilhas demais, a gente perde isso. A gente precisa arder mais por Jesus, arder mais por essa palavra e por esse coração. Por isso eu queria te convidar nessa noite, meu irmão, a desejar isso conosco. Só do louvor vai